Oi, gente, boa tarde. Boa tarde para quem está no auditório, boa tarde para quem está assistindo online. A gente tem bastante gente aí fazendo inscrição online, assistindo. Hoje cedo ela passou a estatística aí de mais de 2.000 pessoas assistindo online. Então, quero agradecer vocês. Agora a gente vai ter aqui um momento da trilha do marketing digital. É um momento bem esperado, até, porque a gente vai reunir a parte técnica e a parte do marketing, a comunicação e tecnologia junto, fazendo campanhas aí de marketing gerarem resultados. Vou chamar aqui para mediar esse debate o Luciano Palma. Obrigada. O Lu já palestrou para a gente hoje cedo também. Ele trabalha está trabalhando na Intel, é Community Manager. Quem participou da trilha do marketing digital já teve um pouquinho aí da honra de escutar essa figura. Bom, quero convidar o Nathan Prestes, que é desenvolvedor também, por favor. É desenvolvedor front-end na agência Profit, especializado em e-commerce. Rodrigo, por favor. Rodrigo Cursi é designer, também trabalha há bastante tempo, tem um currículo bem bacana. Depois eu vou pedir para cada um falar um pouquinho de si, é melhor, né? Obrigada. O Evaldo Júnior, gerente de e-commerce na Local Web. Também tem aí um currículo bem legal, com mais de 20 anos na Abril. E a Camila Kamimura, gerente de marketing da Local Web. Obrigada, que agradeço. Bom, gente, eu vou passar a bola, então. Antes da gente começar, vou passar o microfone rapidinho, então, por vocês, para cada um se apresentar um pouquinho melhor, que eu falei só o básico. E essa galera aqui tem um currículo super bacana para a gente estar debatendo. No finalzinho, se sobrar um tempinho, então, a gente abre para perguntas, que eu acho que dessa vez a gente vai ter bastante. Obrigado, Lu. Primeiro, obrigado pelo convite. Marilá, que é um prazer. Quando a Lu falou, você não quer mediar, eu falei assim, mas honra demais, né? Um cara desse tamanho. Eu, como a Luciana já falou, trabalho como Community Manager na Intel há 1 ano e meio, mais ou menos. Tive um passado em desenvolvimento de software, depois na área de infraestrutura, de TI. Depois de 2010 a 2012, atuei na área, migrei um pouco de área para a área de mídias sociais, e hoje voltei para a área de tecnologia, tentando misturar isso tudo, né, de relacionamento entre pessoas, formação de redes, comunidades, e muita tecnologia que, quando está no sangue, não adianta, não sai. Bom, boa tarde. Eu sou o Evaldo Júnior. Trabalho na Local Web como gerente de e-commerce. No meu histórico, eu tenho principal empresa, antes da Local Web, a Editora Abril, e lá eu comecei há muito tempo, então eu venho da época do marketing direto, onde as coisas são todas dirigidas por dados, medir tudo, teste e fazer a coisa acontecer com base em resultados, né? Aí, depois, passei por gerência de produtos, de alguns títulos da Abril, e-commerce, num dos sites de e-commerce da Abril. E aí, essa questão de mensuração, isso já vem de muito tempo, com base nas ações que se tinha offline, que eram ações muito mais, vamos dizer assim, quando a gente tira a tecnologia, né, eram muito mais simples de serem feitas, mas com um tempo muito mais longo para você aferir resultado. Então, o grande desafio é, com tanta informação que nós temos agora, como é que a gente tira o que tem realmente de valor ali para tomar as decisões certas no momento certo, né, com tanta velocidade. Legal, boa tarde. Eu sou a Camila Kamimura. Eu trabalho já na Local Web há 5 anos na área de marketing de produtos, bem focada nos produtos de hosting, revenda e cloud. Antes disso, eu tive uma passagem pelo Terra por um período longo também, onde eu trabalhei bastante com gestão de produtos web
E no final da minha passagem pelo Terra e agora na Local Web, eu estou com muito mais foco em campanhas de comunicação e ações de aquisição de novos clientes, campanhas de venda, né, não só de marca, porque, afinal, comunicação não é só branding. E trabalho diretamente com o Júnior, então a gente tem um desafio compartilhado, que é trabalhar todas as nossas campanhas, independente do meio, olhando o resultado e sempre concluindo algo importante a partir daí e melhorando as próximas ações com base nisso, né? Então, é muito aprendizado e também tem muita tentativa e erro nesse meio do caminho. Então, acho que a ideia é a gente discutir um pouco aqui, com a visão de todo mundo, como é que a gente caminha com essas ações e como que as áreas precisam ter uma ligação mais profunda para que isso aconteça de uma forma eficiente e que traga resultado para a empresa. Boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou designer, eu tenho uma formação um pouco diferente aqui. Eu me formei em design de games e eu vim de um meio muito digital e eu não tinha muita intenção de partir para outra área de web e outras coisas como campanhas e tal. E acabei fazendo uma pós em design gráfico porque eu não tinha muita base disso, eu tinha muita base de 3D, de outras coisas, programação, e acabei partindo para essa área. E dessa área eu passei por muitas coisas de e-commerce, intranet, portais e etc. Então eu tenho uma visão bem abrangente de todos esses assuntos, como designer e um pouco de desenvolvedor no começo. Boa tarde, eu sou o Nathan Prestes. Eu vim aqui representando a Profit, é uma empresa de marketing, comércio eletrônico, na verdade, e a gente é focado em e-commerce lá. Eu sou desenvolvedor e em 2006 eu comecei abrindo meu primeiro servidor, um servidor pirata, digamos assim, do jogo, talvez alguém conheça, Tibia. E nisso eu acabei tendo que fazer um site para cadastrar as pessoas, para criar as contas. E daí fiz alguns cursos, daí para frente foi só estudo. Eu consegui um estágio e agora eu já estou um ano e pouquinho assim na Profit como desenvolvedor front-end. Então é HTML, CSS, JavaScript total. Tem as limitações da plataforma, então a gente tem que sempre arranjar uma solução. E é isso. Bom, então vamos lá. Vou começar com o pessoal que está mais perto aqui, com a Camila e com o Júnior. E não sei se a Luciana avisou vocês, mas sou um pouquinho provocativo. Então eu vou levantar alguma coisa que é um pouquinho polêmica, que é uma questão que a gente vê mudando, né? Mas eu imagino que vocês já tenham visto isso no passado, apesar de você trabalhar com marketing direto, que tem um pouco mais de mensurabilidade, vamos chamar assim. Mas a gente vê nessa área de comunicação, na área de marketing, muitas vezes campanhas que são dadas como campanhas de sucesso pelo volume e não pelo resultado. Ou seja, às vezes a campanha ela acaba sendo justificada falando assim, mas todo mundo viu, então já está bom. E nem sempre o fato de todo mundo ver traz efetivamente um resultado para a empresa, traz vendas ou traz negócios, né? E agora, no digital, a gente não tem muito mais desculpa, porque tudo é traqueável. Você pode acompanhar tudo o que está acontecendo, você pode saber de onde veio a conversão. Como que foi? Vocês viveram essa mudança? Como que foi essa mudança de um mundo onde era mais justificável o investimento em marketing e comunicação e que agora a justificativa tem que ser comprovada com números bem mais próximos do resultado? Eu acho que, primeiro, obviamente, os orçamentos de marketing e de campanha eles eram compostos de um jeito muito diferente, porque você tinha uma diversidade de mídias menor, então você acabava concentrando boa parte do dinheiro que você tinha para investir
em offline, em TV. Então, com essa pouca verba e pouca diversidade de mídias, você tinha que concentrar o seu investimento onde você conseguiria ter mais visibilidade. Aí eu acho que com a vinda do mobile, o acesso mais popular à banda larga, as pessoas terem mais opções de pesquisa de informação e de acesso a conteúdo, toda a vinda do digital, que eu acho que hoje em dia é difícil separar, mas aí não querendo entregar a idade, mas eu acho que nós que já estamos há um pouco mais de tempo no mercado e que a gente viveu a vida sem internet e sem essa mobilidade toda que a gente tem hoje, eu acho que você acabava concentrando grandes investimentos em poucos veículos, porque você precisava alcançar muita visibilidade com o dinheiro que você tinha disponível. A partir do momento que você consegue diversificar, consegue conhecer mais o perfil do teu cliente, você tem mais opções para falar com ele, você sabe que você pode abordá-lo numa campanha de revista, você pode falar com ele num painel no metrô, você pode falar com ele num anúncio no celular e você pode mandar uma mensagem personalizada para ele no Facebook. Então, você consegue cercar melhor e você consegue garantir mais eficiência, cercando o perfil de público que a tua empresa tem mais afinidade ou que você quer mais se aproximar, porque você conhece mais dele. Eu acho que o digital também contribuiu para tudo isso. E você consegue ir fragmentando mais esse investimento. E aí, a partir do momento que você tem mais opções e você divide a sua verba em meios diferentes, você consegue controlar melhor os resultados também. Então, você também passa a investir novamente onde te dá mais resultado e onde não se tem tanto resultado, você começa a diminuir um pouco esse retorno. Por outro lado, até também sendo um pouco provocativa, eu não acho que o offline vai morrer ou que ele já morreu. Ele também tem um papel importante de sustentação disso tudo. Então, no digital, a gente fala muito de ação, de uma promoção rápida, uma ação imediata, um call to action que você precisa que o seu cliente ou que o seu prospect ou com o usuário com quem você está se relacionando tome uma medida muito rápida, né? E você quer a ação dele, você quer uma reação imediata e você quer medir isso em tempo real. Por outro lado, a expectativa sobre o retorno disso no offline é totalmente diferente. É um relacionamento mais de marca, de presença, e é importante considerar que, ao fazer o offline também, você está estimulando que exista todo esse tráfego no digital, né? Como que você começa a cercar cada vez mais essas pessoas por todos os meios que elas passam, né? Acho que daqui, de quem está assistindo a gente, eu duvido que tenha alguém que só leia jornal impresso e não leia notícia online, ou que assiste TV sem usar o celular ao mesmo tempo, e a TV está ligada, mas está mexendo no celular. Então, eu acho que toda essa questão do investimento, ela não é só pela métrica que ela te dá, é pelo movimento de diversificação que aconteceu no mercado também, e desse lado de conhecimento do cliente que você consegue ter, e isso te ajuda a direcionar melhor esses esforços. Na minha experiência, foi mais focada em resultados, né, como eu já tinha dito. Então, está todo mundo ouvindo? Então, eu tive uma passagem por essa questão, né, de verba de branding, que estava muito focado em revista, outdoor e rádio. E a gente sempre se questionava, né, pô, quanto é que isso está trazendo de venda? E é uma agonia muito grande, né? Porque quem está acostumado a fazer uma ação de venda e você vai lá e afere o resultado, você fala, essa deu certo, essa deu errado, né? Aumentei o ticket médio com uma oferta diferenciada, aí você vai fazer um outdoor. Tinha outdoor naquela época, entreguei a idade. Mas isso não é tão antigo, vai. Isso. E fazer rádio, tal. Mas assim, se a gente não fizesse, também ia ficar desconhecido, né? É o ilustre desconhecido, está fazendo o serviço direitinho, mas ninguém conhece. Então, eu acho que tem aquela questão do equilíbrio.
né? Você tem que direcionar uma verba para as suas mídias de performance, mas também você tem que direcionar uma verba para tornar a tua empresa, o seu negócio conhecido. O risco é você direcionar a verba demais da maneira errada, né? Porque, de repente, você vai muito para uma campanha de branding. A gente está discutindo agora muito isso. O quanto é que o display está ajudando as nossas estratégias, né? Ele agrega quanto em venda? Tem a venda assistida ali do Google, mas aí, quando você olha o total da venda no mês que você está bombando ali de display, nas redes de display, você fala, pô, mas valeu por quanto exatamente? Será que eu tiro ali do search quantos por cento porque foi resultado da minha campanha de display, que ela assistiu aquela venda, né? Então, eu acho que o X da questão é o quanto você distribui, quantos ovos você coloca em cada cesta, né? Vai para as suas campanhas de performance, foca seus esforços ali, mas não corre o risco de ficar desconhecido, porque, senão, você vai chegar com uma oferta e não vai ter aquela lembrança, por exemplo, no nosso caso, local web, ou, sei lá, um carro X que alguém está fazendo uma divulgação naquele exato momento. Então, eu acho que é o equilíbrio que ganha o jogo. Quer dizer, que vira, os orientais estavam corretos com aquele lance de yin e yang. Exatamente. Tá certo. Bom, deixa eu provocar um pouco para lá. Rodrigo, quando você fala, eu sou o designer, todo mundo deve imaginar que você pinta, que você desenha, né? Deve ser uma coisa até chata. Toda vez que você fala, você tem que explicar, não, veja bem. Agora, por outro lado, o trabalho de designer tem toda essa base de conhecimento tradicional, né? Tanto de comunicação quanto de visual, né? E quando isso veio para o digital, você precisou se adaptar para isso? Ou seja, qual foi o impacto que o digital trouxe para você, olhando como o design no conceito básico dele, né? O quanto que o impacto de ter que aprender ferramentas e aprender softwares e aprender tecnologia, né? Porque, afinal de contas, isso tudo agora está muito misturado, você não sabe mais, né, o que é efetivamente o seu diferencial. Como que foi, se você teve, né, não sei se você teve essa transição, como que foi esse processo de absorção de uma outra área, uma outra disciplina, muito mais ligada à tecnologia do que ao design no conceito básico? Então, eu não tive muito essa transição, porque, como eu falei, eu vim de uma formação de design de games que é totalmente digital. Mas, assim, conforme naquela época ainda tinha muito pouco agências online. Então, eu comecei a pesquisar bastante, eu comecei a ir para o meio mais digital, mas, mesmo assim, ainda eu sofri um pouco por eu não ter a offline, vamos dizer assim. Eu não tinha aquela experiência anterior, entendeu? Então, eu comecei a sofrer um pouco com a experiência, de eu não ter aquela base para produzir, para ter ideia. E, então, daí, quando eu terminei a faculdade, eu fui para fazer um design gráfico mesmo. Fiz uma uma especialização para eu ver qual que era essa transição. Então, eu fiz ao contrário a transição, entendeu? Para completar o que eu tinha e o que eu não tinha. Então, eu peguei e nisso eu consegui ver muita coisa, porque eu acho que muita gente, muitos designers que vinham do offline, sofreram um pouco, porque é muito diferente. É a mesma, a essência é a mesma, só que, ao mesmo tempo, é muita diferença entre as coisas, entendeu? Eu acho que a mesma coisa quando eu estava na parte só de web, só site, só portal, quando eu fui para o e-commerce, eu fiquei perdido. Porque a navegação é outra, a ideia é outra, eu tenho que ter toda a noção de venda, de produto, tudo. E eu não tinha nada disso. Então, eu parei com um produto novo e falei, o que é isso? Para mim, o e-commerce era uma coisa completamente diferente. Então, são as transições que você tem durante tempos que vai... O e-commerce hoje está muito alto, vamos falar assim, está uma coisa muito ampla, está cada vez mais com mais espaço no mercado, não tinha tanto, né? Então, quando eu fui para o e-commerce, eu senti que as transições, para você aprender cada ferramenta nova, é muito difícil. Eu tive que ter ideia mais de programação. Eu trabalhei com o Natan um tempo, na Profit também, e foi aí que eu tive a transição para o e-commerce. Então, respondendo a sua pergunta, quando você tem que aprender essas novas ferramentas, ou você procura cursos,
Ou você é aquele rato de internet que vai lá e fuça até você conseguir pegar tudo isso. Mas mesmo assim a teoria, tudo que vem do designer antigamente, você tem aquela teoria do offline, isso é essencial para tudo. Porque ali você consegue trabalhar várias ferramentas em campanhas, como ela disse anteriormente. Hoje você assiste uma TV num celular, tem até séries que passam que você tem uma interação num aplicativo com a série, para você ver o que está acontecendo. Então, essas transições são complicadas. Realmente, tipo, até hoje você vai aprendendo cada vez mais, porque é mobile, é e-commerce, é portal, é intranet, dentre outras coisas. Então, para mim, como designer, eu tive essa transição ao contrário. Vamos dizer assim, eu tive que aprender para conseguir aprender as outras. Eu tive que aprender o anterior para aprender o novo, entendeu? É interessante, porque acho que isso mostra, né, que tem realmente uma mudança em como a coisa é feita, né? Porque sim, eu imagino que tenha gente que tenha ao contrário, né? Eu acho até o mais normal, né? A pessoa que já estava na área ter o baque com a tecnologia. E você não, você teve foi o contrário. O primeiro contato com a tecnologia, sim, e o baque com a necessidade da base raiz de design. É interessante isso. Acho que é interessante até para quem está vendo a gente, quem está aqui, né, presente, perceber que é recorrente a coisa, né, a questão do equilíbrio. Né? Aqui a gente já falou em equilíbrio e agora o Rodrigo já está trazendo mais uma questão que é o equilíbrio. Não tem, um é certo ou é errado. Acho que a vida, com certeza, quanto mais você vive, mais você percebe que o equilíbrio é a solução. Né? E essas novas gerações agora elas já nascem no digital. Então elas não têm base nenhuma do que foi antes disso, né? Então, eu acho que é muito bom você ter uma base do off antes de você entrar para um online, para um e-commerce, tudo. Porque, às vezes, você fica perdido num detalhe que é muito simples de resolver porque você não tem aquilo, entendeu? Você não tem a experiência vivida. Não, acho que é bom ouvir isso de um nativo digital. Né? Você é um nativo digital, de ver essa valorização. Né? É uma coisa muito comum. Se a gente fizer um paralelo, né, do offline com online, com gerações, né, da geração que foi online e que teve que migrar para o digital e da geração que já nasceu digital, que eu acho que é a sua geração, sim, e eu acho que a nossa geração é de imigrantes, né? A Camila está aí no meio, né? Obrigada. Mas é verdade. Então, é interessante que não existe um conflito entre gerações. E isso acho que é o que faz a coisa fluir melhor. Se a gente encarar a coisa sem esse conflito. Né? Acho que isso é bacana de ouvir, acho que é bacana ver esse teu depoimento de eu migrei ao contrário. Né? É encorajador para mostrar que o equilíbrio é importante. Nathan, o nosso developer. Né? Os desenvolvedores, sempre que a gente pega, até, não sei se alguém aí lê a Vida de Programador, né? Você lê Vida de Programador? Vejo. Então, as tirinhas muitas vezes falam na questão do prazo, na questão da entrega, na questão da pressão por ter que fazer e já tinha que estar pronto. Né? Antes de explicar o que é, já tinha que estar pronto. Né? Você vê alguma diferença de acordo com a área de atuação, por exemplo, numa área onde você tem que desenvolver um software para uma empresa, né, como, por exemplo, um e-commerce, e de desenvolver software para uma agência para fazer front-end. Você vê essa pressão de uma forma diferente ou ela é sempre a mesma coisa e você lida com isso do mesmo jeito? Bom, depende de tudo, né? Acho que depende da agência também. A pressão da agência, eu acho que depende do que a agência quer em si. Acho que são vários fatores que vão agregando para essa pressão ser um pouco diferente. Mas eu acho que sim, essa pressão realmente é bem grande. Mas eu acho que não é nada impossível. Assim. Eu acho que se você se concentrando e você jogando toda a sua força ali naquilo que você está fazendo, eu acho que você alcança o que a empresa quer, mas também, bom, digamos assim, essa pressão desgasta um pouco. Um pouco não, bastante, e o desenvolvedor, mas por isso que essas tiras eu acho que são feitas, porque, cara, aquilo é realmente o que acontece com todo desenvolvedor. Aquele sofrimento, aquela alegria de conseguir finalizar aquele desafio e tacar para outro desafio em frente
e continuando assim sempre. Um desafio, conseguir acabar o desafio, vem outro. E essa é a pressão, eu acho. Então, aquele estereótipo da tirinha, do desenvolvedor com café na mão e camiseta preta, dormindo até mais tarde, você concorda que essa é a vida mesmo? Essa é a minha vida. E você acha que isso tem que ser assim? Ou você vê uma luz no fim do túnel? Ou não reclama disso? Bom, reclamar, eu reclamo um pouco, mas eu particularmente, eu gosto disso. Eu me sinto bem fazendo aquela programação, aquela lógica que eu segui, e eu vejo aquilo que é uma obra de arte para mim, digamos assim. É o que eu vejo ali, é uma coisa que eu fiz com carinho, eu fiz do jeito certo, e talvez quem saiba daqui para frente, alguém consiga ver isso e fala, nossa, legal, esse cara fez um código limpo, fez um código bacana. Eu acredito nisso. Acho que isso é um ingrediente fundamental. Eu fui desenvolvedor de pôr a mão na massa também, né? Hoje trabalho com software, mas não do jeito que você faz direto. E não sei, tem mais desenvolvedores aqui na plateia? Tem bastante. Tem online? Levanta a mão. Só de brincadeira. E é interessante, acho que quem é desenvolvedor entende, né? E talvez quem não seja não entenda, né? Essa questão de falar, eu tenho paixão por aquilo que eu fiz. Na realidade, você não fez nada, né? Para as pessoas, você não fez nada, aquilo não existe, software não existe, né? Software não é palpável e as pessoas não conseguem entender isso. Então, acho que isso é uma coisa bacana. O teu depoimento tem muita paixão, né? Nessa questão de falar assim, eu sinto prazer em criar um código que, quando as pessoas olharem, elas vão ver que foi bem feito, que é uma coisa limpa, que é uma coisa bonita. Então, é muito próximo do artista, né? A gente fala, o designer é um artista, o desenvolvedor não deixa de ser. A arte é um pouco diferente, mas a paixão pela arte que está fazendo, dá para ver que é igualzinha, né? E falando justamente dos apaixonados, não que nós não sejamos, tá? Mas é que fica muito patente, né? Quando eles falam, fica muito patente essa questão, o brilho no olho. Agora, tá bom, tudo muito bem, tudo muito romântico, eu gosto de ficar até tarde porque isso é lindo, maravilhoso, mas entre o designer e o programador, né? Você deve lidar com outros programadores, você deve lidar com outros designers. Rola aquele estresse, rola aquele lance de dizer, meu, esse cara não entende nada de design, ele estragou todo o meu trabalho, e rola para você aquela sensação, puta, esse cara não entende nada de programação, estragou todo o meu trabalho. Existe isso? Existe bastante. Na verdade, é uma briga constante, porque eu já trabalhei com o Natan, até hoje a gente faz alguns projetos juntos. Rolava estresse com ele? Mais ou menos. Rola menos agora, né? Rola aquele não trabalham juntos, né? Rola aquele estresse quando você manda para o programador lá ter uma sombra ali que, pô, é o detalhe que eu parei lá para fazer, ele programa, te entrega e cadê a sombra? Comigo não aconteceu, não. Difícil de colocar lá, não dá para fazer esse quadrado, não dá para tirar o degradê, não dá para porque não é querendo falar mal, mas falando. Às vezes é difícil. Começa a ficar uma dificuldade mais alta quando você coloca um degradê, um efeito, uma sombra, tal. Para eles é muito mais fácil fazer um negócio quadrado. Mas hoje em dia a gente não pode apelar para isso porque está evoluindo e cada vez tem mais efeitos, e eles deixam isso bonito. Não, a gente faz a capa. Como funciona são eles, né? E eu e o Natan, a gente sempre se deu muito bem nisso daí, mas de vez em quando dava uma carcada ali, uma outra ali. Falava, meu, tá faltando isso, vamos. E eu acho que o desenvolvedor ainda sofre mais a pressão ainda do designer do que da agência, porque o designer, quando está pronto, ele chega e fala, meu, tá faltando um monte de coisa, tá torto aqui, isso daqui é mais alinhado ali, e é um pixel de diferença, o designer vê. E o desenvolvedor olha e fala... Né? Tá funcionando. Tá funcionando, tá tudo ali, por que você vai ficar falando de um pixel? Mas aí que entra o conflito entre os dois, né? Eu acho que o designer, às vezes, também, alguns designers, quando não tem uma experiência com programação também, faz alguma coisa que não é possível fazer, né? Não tem como produzir aquilo.
um efeito ou alguma coisa que não tem como fazer duplicar e etc. Então, isso cai para ele, ele fala, meu, não dá. Aí o cara fala, dá. Aí fica aquela briga. Aí um vai pesquisar na internet, fala, ó, tá aqui, ó, tem um cara que fez, por que você não consegue fazer? Aí o design, aí ele... Faz aí, então. Já que está rolando estresse, ó, o cara fez, você não consegue fazer. Já que está rolando esse tipo de desafio, né? Você quer se defender, Natan? Porque ele falou que você é vesgo, não sabe a diferença entre cores e não conhece uma sombra. E você quer se defender? Eu quero. Bom, às vezes eu acho que o designer viaja nas coisas que eles querem, né? Você podia trocar de lugar, só pela ordem. Uma imagem não é um quadrado ou um círculo, o negócio é um trapézio com uma curva no meio, tudo... Tem que recortar, né? Se não recortar, não vai. Mas aí tem coisas que não dá para replicar, né? O designer pensa de um jeito, mas às vezes o desenvolvedor não consegue, ou até não é conseguir da experiência dele, é conseguir que não dá, não tem jeito, tem que achar outra solução, né? Nem sempre o que o designer quer é o que vai fazer. Assim, de bate-pronto, tem que ter o trabalho do designer é mais fácil ou do desenvolvedor é mais fácil? É complicado, né? Mas eu acho que os dois têm que agir juntos, né? Os trabalhos dos dois juntos é o que político, faz. Fala a verdade. Porque eu imagino que um acha que o outro tem um trabalho mais fácil. Acho que qualquer trabalho, né? Qualquer um acha que o seu trabalho é mais difícil. É mais difícil que qualquer um. Eu tenho um peso igual os dois, na verdade. Eu vejo que, às vezes, eu vejo a programação mais difícil. Não, a gente vai, mas, pessoal, a gente vai depois desligar a câmera, deixar de gravar, e a gente vai fazer a pergunta de novo. Né? Porque eles estão muito políticos, né, nessa história. Estão muito bonzinhos. Não, mas algumas vezes acontece da briga, porque hoje a gente tem muito browser também, né, na internet. Falando na internet, a gente tem muito software, muita coisa. E, às vezes, fica bom em um e o outro não fica. E às vezes, aquele outro prejudica totalmente o projeto inteiro. Você fez um negócio que não pega, entendeu? Não pega naquele, então tem que refazer. Às vezes você tem que fazer 2 layouts para pegar naquele e pegar no outro, entendeu? E muitos trabalham. Bancos qualquer site de banco hoje você vê quando você entra na interna deles, é um negócio quadrado, está aqui no canto, justificado à esquerda, e é isso. Eles não mudam muito porque vai ter problema em iPad, em iPhone, em browser X, em browser Y. Então isso é um atrito grande entre os dois também, porque às vezes o designer não entende. Rola um já que tá, deixa. É. Uma coisa que eu lembrei, o apelido do Rodrigo era maquiador lá na agência. Só coloca o brilhinho ali na foto. E o apelido dele? Chato. E o que eu ia dizer é que a hora que eles resolvem o conflito entre eles, aí eles fazem um complô contra quem pediu. Tudo, né? Então, e aí que eu queria voltar para vocês. Porque também tem outra concepção, né, que muita gente tem na cabeça, e que as próprias tirinhas que a gente citou lá da vida de programador também fazem uma caricatura disso, que o desenvolvedor sempre acha que é rapidinho. Né, que, não, é rapidinho de fazer, isso aí em 2 dias eu faço. Isso aí, para hoje à tarde eu entrego. E, muitas vezes, acaba não sendo exatamente isso. Né? Vocês, durante esse tempo de convívio, né, com, imagino, diversos designers, programadores e gerentes de projeto, etc., vocês chegaram numa fórmula ou em alguma técnica, alguma metodologia para otimizar essa questão de previsões, ou seja, prazos, né? Porque às vezes vocês confiam naquilo que designers e desenvolvedores trazem para vocês como prazos, e se vocês fazem algum ajuste, qual que é o critério que vocês usam, qual que é a metodologia que vocês usam, caso vocês façam algum ajuste? Tá, do nosso lado, depois de muito bater cabeça, de também ter problema com prazo, e o designer sempre pede 1 semana para fazer um botão, e o programador acha que implementa isso em 1 minuto, a gente só conseguiu evoluir a partir disso e começar a trabalhar como time mesmo a partir do momento em que sentou todo mundo junto. Então, lá as áreas eram muito
diferentes dentro do marketing. Então, as áreas de negócios, de produtos, sentavam de um lado do andar, o time de desenvolvimento em outros, designers, às vezes, ficavam junto com o time de programação, às vezes, ficavam junto com a gente para entender um pouco mais o que a gente queria, o que motivava criar aquela campanha, criar uma página nova, etc. E a gente só resolveu esses obstáculos a hora que a gente conseguiu colocar o time inteiro junto, funcionando como time mesmo. Então, a gente, pelo menos do que a gente trabalha lá, para qualquer projeto, seja desenvolver uma alteração no fluxo de contratação de um produto, seja criar uma página nova para um produto que vai ser lançado, a gente leva um pouco mais de tempo na concepção, em discutir, inclusive com uma outra figura que eu acho que está tomando cada vez mais importância e que não está aqui, que é o profissional de UX, de usabilidade. Então, mesmo sendo áreas diferentes e de nem todo mundo estar o tempo todo sentado perto, a gente faz um esforço proativo de envolver todo mundo. Então, o início do projeto ele demora um pouco mais, até todo mundo entender um pouco mais do objetivo, o que se espera daquilo, se eu quero criar um site para vender, se eu quero criar um site para uma rede social que vá se relacionar com os meus clientes, eu quero criar uma central de atendimento para o cliente tirar dúvida e não precisar ligar para ninguém. Então, a gente discute muito o início do projeto, o objetivo dele, e a gente coloca essas cabeças todas diferentes, essas perspectivas todas diferentes, juntos no começo, para já mapear o que poderia dar de problema, já tentar levantar quais são as restrições técnicas até, porque eu acho que muito, e quanto maior a empresa, mais você vai encontrando também sistemas que não fazem exatamente o que você precisa, ou a tua plataforma onde está hospedado o seu e-commerce não te dá flexibilidade para customizar uma coisa que o designer criou. Então, para a gente foi muito importante juntar todo mundo e montar quase que um comitê de novos projetos e ser bem mão na massa e rabiscar. E eu não sou designer, mas eu também faço os meus rabiscos lá. O pessoal de UX também dá opinião no próprio processo de negócio, na forma como o produto vai ser vendido, etc. Então, a gente conseguiu resolver um pouco dessas confusões, juntando todo mundo. E aí, para ajudar com essa coisa de estimativa, de prazo, até porque, a partir do momento em que o time inteiro se compromete com um prazo, não dá para furar, porque aí eu preciso, às vezes, contar com o fornecedor, eu tenho uma data de lançamento que não está escrita na pedra, mas que você precisa cumprir. No caso de agência, você tem uma data que você prometeu para o seu cliente. Então, lá dentro, a gente trabalha muito com metodologia ágil. Então, o time do marketing também acaba trabalhando com Scrum, e o time de site está trabalhando com a gente junto. Assim. Então, a gente também tem uma cadeia, né, de fragmentar todas as tarefas de dentro de um projeto, conseguir estimar cada bloquinho e fazer, depois dessa primeira concepção, fazer uma linha um pouco mais contínua. Então, o marketing já montou o business plan do produto, isso vai agora para o designer entender quem é o público, com quem a gente quer falar, qual é o objetivo desse novo site, desse novo projeto. O design já começa a trabalhar junto com o dev para começar a desenhar um pouco mais, o X já se envolve, então a gente também consegue, com essa metodologia, gerenciar o prazo muito melhor e ter mais controle, né? Porque nas janelas menores de tempo você consegue controlar mais. Um atraso de um dia em uma semana é uma coisa fácil de acertar, né? Do que você, depois de um mês, perceber que você deixou de entregar um bloco importante desse projeto. Então, fazer esses time frames menores também ajuda a gente a ter controle. E aí, com isso tudo, tem tudo que a metodologia ágil envolve, que é fazer o daily planning. Todo dia a equipe se junta
para discutir o que está rolando, o que não está, o que está empacado, o que precisa melhorar, onde atrasou, se a etapa seguinte a gente consegue recuperar esse atraso, se consegue acelerar até. Então, eu acho que é um modelo muito interessante de trabalhar e que, do que eu conheço do mercado, ainda são poucas empresas fazendo isso. Essa questão do envolver todas as áreas, né, é muito importante. Hoje de manhã mesmo a gente estava iniciando um projeto grande, onde estava todo mundo, estava o X, estava design, estava dev e todas as outras áreas envolvidas e interessadas nesse projeto. Isso é importante, você gasta mais tempo ali discutindo, às vezes é mais estressante, mas você sai com um processo mais redondo. Aí não vai dar dor de cabeça para desenvolver, não vai dar dor de cabeça para criar e nem para aprovar, porque está todo mundo com aquela visão única do projeto. Mas isso vai variar muito de empresa para empresa, né, o processo decisório. A nossa empresa ela nos dá uma flexibilidade, uma autonomia para tomar essas decisões e fazer as coisas caminharem numa velocidade que você consegue administrar ali. A decisão, o processo é muito mais simples, você não precisa escalar muito para tomar uma decisão. Em algumas empresas grandes, principalmente as empresas que fizeram ou estão fazendo a transição do offline para o online, aí a coisa fica um pouco mais difícil. Eu já participei de projetos que a gente ficou uma semana fazendo o Inception, né, que é o kick-off do projeto, toda a especificação, não sei o quê. Fomos para desenvolvimento com aprovação de metade da empresa e não sei o quê. Aí, quando a coisa está lá na frente, mais. Esse mais faz todo o projeto voltar quase para a estaca zero, é muito mais complexo para você conseguir contornar algumas coisas, outras você já desenvolveu e como é que fica, né? Então, tem uma questão que facilita a nossa atuação, que é o processo decisório da empresa. Quando ela está te dando autonomia e você está contratado para fazer aquilo, está juntando as pessoas que são interessadas, todos os stakeholders ali, e está botando o projeto em prática. Agora, às vezes você vai para empresas que você tem que aprovar o projeto pelo presidente. Aí o presidente tem uma outra visão, que ele não participou do projeto inicial, porque ele era muito grande para estar no projeto inicial. E aí todo esse arranjo é muito complexo. E você não pode chegar assim e falar para todo mundo, estamos fazendo assim porque o presidente mudou. Não é nem ético você fazer isso. Então, aí, até o processo de como comunicar para todas as pessoas envolvidas, você vai ter que refazer o layout, que você vai ter que reprogramar, e que não sei o quê, e que todo mundo vai ter que cumprir o mesmo prazo, isso é uma coisa muito complexa e gera frustração, né? Você fala, mas o PO não estava sabendo disso, né? Muitas vezes estava tudo muito alinhado. E aí dá aquela mudança no meio, às vezes no final do projeto. Isso é o ponto que acho que as empresas teriam que mudar muito, sabe? Essa questão do processo decisório. Eu acho que algumas coisas já estão mudando, que assim, antes você tinha que sair com o projeto perfeito. Pum, pronto. Hoje, se você for esperar o projeto perfeito para botar o negócio no ar, você vai ser ultrapassado pela concorrência. Então, você já consegue colocar ele a 80% e vai fazendo as melhorias. Não está perfeito, mas vamos ali. E vamos fazendo versão e põe no ar. Isso dá uma certa flexibilidade, mas, dentro de grandes corporações, ainda tem muita dificuldade do processo de aprovação de determinadas coisas. Demora mais do que o esperado. Às vezes, todas as pessoas que estão envolvidas não estão preparadas, né, para tomar a decisão. Você tem que convencer. Né? E tudo isso vai afetar na entrega do trabalho. Né? E aí as pessoas vão trabalhar de madrugada. De manhã vão ter que tomar café para poder ficar acordado, né? Se é que consegue ficar acordado. De vez em quando. Eu lembrei até do Júnior falando disso, eu lembrei de mais um ponto que eu acho que é um grande ofensor para o não cumprimento de prazo, que, aí, falando genericamente, né, da cultura brasileira, não se considera muito o tempo de QA. Então, rolou a especificação do marketing, todo mundo sentou junto, o designer fez a parte dele, foi para a programação.
Mas a hora que chegou lá no final, você está contando que aquele último dia já vai para o ar. Então, não deu tempo do designer checar se estava tudo implementado do jeito que ele desenhou no PSD dele, se estava dentro se a navegação está dentro do wireframe, se todas as transições estão acontecendo direitinho. Não dá tempo do marketing ver se o fluxo de compra do produto está funcionando, se o e-mail marketing que eu vou disparar já está linkado para essa landing page e está tagueado para a gente conseguir medir o resultado. Então, eu acho que, no geral, que eu vejo é que no Brasil se tem ainda muito pouco a cultura de QA. Isso é muito mais forte em software, mas para a web, para projetos web, é igualmente importante, porque você está trabalhando com múltiplas telas, múltiplos browsers, em cada device, o teu cliente ou o teu leitor vai interagir de um jeito diferente, e aí eu acho que isso também acaba tendo muito pouco tempo para testar no final e garantir a qualidade disso. E aí acaba gerando retrabalho e aí frustra todo mundo, né? Frustra a gente, porque houve a reclamação do presidente da empresa que tentou acessar no iPad e não estava aparecendo a imagem. Frustra o iPad mini que ninguém na programador. empresa tem, porque não tem verba para comprar. Também. Ou também o QA sendo feito pelo próprio desenvolvedor que fez o projeto. Mas isso a dica... é complicado. Aí tem uma dica, porque tem o TDC que rola e tem a trilha de testes, não sei se já foi, se vai ser, como é que tá? Alguém tem aí? Mexendo. E aí é só o pessoal também vir para eventos como o TDC para se conscientizar e aprender também em relação a testes, né? Jabá feito, né? Em agradecimento ao TDC. Mas é verdade, acho que isso é uma coisa bem interessante e que você começou bem, é a questão que não está na cultura, não está na nossa cultura. Sim. Essa questão de incluir, né, o controle de qualidade no processo desde o início. Depois que está pronto, a gente fala, agora não ficou bom, mas e desde o começo já tinha o teste planejado, né? É uma cultura que, de fato, em software vem mudando e espero que migre, né, como algumas coisas migram de uma área para outra, para outras áreas também. Como a gente está quase no fim, eu vou perguntar primeiro se alguém tem alguma pergunta. Opa, tem uma pergunta lá. Boa tarde, meu nome é Bruno, eu sou da Zambo Digital, que é uma agência de desenvolvimento web. E, na verdade, eu tenho várias perguntas em uma só. A Camila falou bastante de equipe, de projeto, que quando o time senta junto, o projeto começa a sair bem legal em relação a todas as áreas. Mas eu queria saber até que ponto o gestor dessa equipe precisa saber desse processo, aprofundar cada área, para que ele contribua para uma equipe melhor e vice-versa. Ou seja, com o que cada área consegue fazer, mostrar o seu trabalho para um gestor e como elas fazem isso, para que esse trabalho flua de uma maneira melhor, para que não haja o retrabalho como o Nathan falou. Não tem uma fórmula mágica assim, do que eu acompanhei, inclusive da formatação em que hoje a equipe está funcionando. É muito trabalho de formiguinha mesmo. Cada projeto você tenta fazer um pouquinho, nem toda a área vai conseguir se envolver em todos os projetos, e dentro de cada área, nem todas as pessoas dessa área também vão conseguir estar envolvidas sempre. Então, existe um esforço, né, de todo mundo envolvido de tentar participar e contribuir. Então, acho que também tem muito de no dia a dia, nas pequenas coisas, até você começar a tentar envolver as outras áreas, se de repente é numa empresa que é um pouco mais engessada, até no exemplo que o Júnior deu, se talvez o teu gestor consiga conversar com outros gestores, outros gerentes, diretores e tal, para ainda que isso não garanta a qualidade do trabalho, mas que exista um esforço de todo mundo de participar. Porque também eu acho que uma outra coisa que é ruim é quando um projeto sai exclusivamente
desenhado por uma área, concebido por uma área, executado por uma única área e de repente um projeto que tem uma visibilidade grande. Então, até usando o nosso exemplo aqui no marketing, né, que são campanhas que vão para a mídia, que muita gente está vendo, é público, etc. A hora que isso está no ar e que já está pronto e que foram meses de trabalho, tem uma série de áreas e de pessoas dentro da empresa que vão falar: poxa, eu tinha uma sugestão para isso sair melhor, ou eu queria ter participado porque você está falando de um produto que a hora que o cliente liga aqui, sou eu que tenho que tirar a dúvida dele, então eu poderia ter te ajudado. Então, é óbvio que não dá para ser democrático demais, mas dá para você ir pensando coisas dessas áreas, inclusive as que não têm influência direta, e conseguir a contribuição delas, ainda que seja numa opinião, num e-mail, tentar ajudar a resolver um problema que ela enfrenta no dia a dia, você ir pegando essas pequenas coisas e depois, no final, a hora que sai, tem uma partezinha de cada um ali dentro. E aí, a hora que isso, né, que esse projeto nasce, as pessoas ficam... elas estão junto com você porque elas se sentem parte dele também, e isso motiva que isso aconteça mais vezes. Então, é um trabalho difícil, dá trabalho. A gente, obviamente, contou bem por cima, mas também existe muito conflito nessa primeira etapa. A gente tem perspectivas diferentes, opiniões diferentes, e, às vezes, até... a meta disso, né, o que precisa ser cumprido com aquele projeto, nem sempre todas as áreas discordam, mas o importante é que essas questões todas sejam resolvidas logo no começo, para não ter problema de você trabalhar semanas, meses num projeto e a hora que sair você ter uma surpresa, e normalmente essa surpresa é negativa, porque sempre tem alguém que acha que faltou um pedaço, ou que você não cumpriu o que estava prometido, ou que o que foi especificado não é o que foi entregue. Então, dá trabalho. O caminho mais fácil é sempre tomar as decisões sozinho e não envolver ninguém, mas esse tempo que você perde no começo, você está ganhando lá na frente, e você também acaba... contribuindo para o teu desenvolvimento de carreira também, porque à medida que você vai se envolvendo nesses projetos, você também consegue ganhar prestígio, visibilidade, você consegue ser reconhecido por outras áreas que não só a sua, não só o seu gestor. Então, é até uma ferramenta importante de projeção de carreira também. Eu acho que tem uma coisa, assim, a gente fala de metodologia, fala de uma série de coisas, e... o mais importante é o ser humano, né? As relações interpessoais. Tem muito projeto que não dá certo porque a área X fica esperando a outra fazer o negócio e depois vai jogar pedra, né? Então, quando a gente fala de juntar grupo, juntar as pessoas, fazer esse esforço de formiguinha, o importante é que você dê liberdade para que as pessoas se coloquem, né? Às vezes, você tem um ambiente que não propicia isso. A pessoa está na mesa, ela sabe a resposta e ela tem medo de se expressar. Ela fala: eu vou levantar a mão aqui para quê se eu vou tomar uma patada? Então, essas contribuições são extremamente importantes, e acho que é a chave. Não adianta você colocar medição a cada 5 minutos para ver se estava todo mundo no prazo, se não sei o quê. Se a coisa não está bem alinhada com todo mundo, não está todo mundo confortável falando: caramba, nós estamos construindo um negócio bacana. Então, eu acho que a chave é essa, né? A gente propiciar um ambiente de colaboração e que, independente da posição que você esteja, quem está naquele projeto tem que estar ali porque é referência naquilo que está fazendo. Então, você não pode simplesmente ignorar uma determinada opinião, uma contribuição. Você tem que... E a arte é essa. Como conciliar essas coisas? Ninguém vai conseguir fazer um projeto sozinho, né? A gente, como gestores, acho que o grande diferencial... Você não sabe fazer metade do que a tua equipe faz. É saber juntar as contribuições, né? E juntar as contribuições de outras áreas também. E aí entra aquela coisa, né? As disputas entre áreas, essas coisas todas. Essa é a chave, eu acho, né? Como você lida com isso, como você mostra, dá os sinais de que, pô, vem junto, se expressa, sem medo, vamos construir uma coisa que a gente sabe como vai começar, como vai ser o processo de aprovação e como a gente vai finalizar isso, né?
e como equipe. E aí não tem um no final falando assim, eu fiz, foi o time que fez. É uma construção coletiva. Ótimo jeito de encerrar. E para encerrar, porque eu sei que eu já vou tomar uma patada aqui, né? Não, até eu ia comentar com você, se você quiser dar mais um minutinho para eles comentarem. Não, agora eu quero pôr eles na fogueira. Eu vou ter o meu momento aqui, Marília Gabriela. E eu vou fazer o seguinte, vocês têm agora uma varinha mágica e vocês vão poder mudar uma coisa no mundo do marketing digital que vocês atuam. Só que vocês vão ter que falar isso em 3 palavras. Enquanto o pessoal se acomoda aí, vão pensando um pouquinho. Então, imagina, no mundo digital que vocês vivem, alguma coisa que vocês poderiam magicamente mudar para melhorar ou para consertar de vez, mas vocês têm que usar, cada um de vocês, 3 palavras. Até aproveitando enquanto eles pensam, essa experiência que a gente estava falando de empresas não propiciarem um ambiente para que essa contribuição seja feita, eu venho de anos de agência, e na agência é muito corrido, né? Raramente a gente tem esse tempo de confraternizar nossas ideias. Então, é uma tendência que tem muito no exterior, e eu espero, assim, realmente, com tanto amor que a gente tem, todo mundo aqui tem certeza que tem uma paixão profunda pelo que faz, das agências digitais também trazerem esse método de criatividade, de trabalho em equipe, de ter conseguir trabalhar com um prazo um pouquinho maior, né, para a gente conseguir aproveitar a ideia de todo mundo e trabalhar realmente em equipe. Complementando, eu acho que quando você tem isso numa agência, o estagiário, que é o menor lá, ele consegue ficar mais à vontade, ele consegue mostrar, ele vê que ele é alguém lá dentro. Porque muitas vezes aquele funcionário, ele está no cargo mais baixo, ele está participando do projeto, só que ninguém pede opinião para ele. Quando rola essa união da equipe, de todo mundo, eu acho que ele consegue mostrar que ele é alguém e que ele vai ter uma experiência para crescer lá dentro. Muitas vezes ele se sente reprimido porque ele não vai crescer e ele não tem a liberdade de ir lá falar, levantar a mão e falar, eu acho que tinha que mudar isso. E mais uma coisa também, que o tempo de agência, de entregas, são muito rápidas. Então, é muito apertado, muita concorrência. Tem gente que entrega mais rápido que você e acaba não tendo esse QA, entendeu? Eu acho que o QA hoje ele é jogado de lado justamente por causa disso, porque as agências comprimem muito tempo e tem outro que entrega primeiro. Se você fizer o QA, você vai perder. Então, eu acho que muitas vezes isso acontece também. Olha que espertinho ele. Ele viu. Quem que não está aqui? O comercial. Então, vou jogar na conta dele, né? Tá Legal, certo. vamos finalizar, tá certo. Então. Olha lá. Vocês pensaram nas 3 palavras? Mas o meu pensamento foi até fácil, porque é um drama que a gente tem vivido. Modelo de atribuição. Como é que a gente atribui resultado de branding nas campanhas, de performance, e essa coisa toda, e acho que é difícil. Eu perguntei para tanta gente, ninguém deu resposta. Quase a varinha toda, né? Eu vou roubar um pouquinho, o meu tem 4, mas um é uma preposição. Então, a minha é pensar antes de fazer. Sei que o prazo é apertado, é tudo muito rápido, mas não dá para só pensar em execução, porque certamente você vai se frustrar no final se você não gasta esse tempinho inicial com planejamento. Eu ia até deixar passar, porque como é Kamimura, podia até ser assim, pensar antes fazer, né? Mas aí tem o né, então não... Eu acho que é a unificação dos browsers. Eu acho que tem que unir tudo e ser uma plataforma open para todo mundo. Vai precisar chamar a escola inteira do Harry Potter aqui. Conhecimento para todos. Eu acho que não é só a agência que tem que ter esse conhecimento, mas eu acho que o cliente também tem que buscar e tem que conhecer o seu público, ou conhecer mais o que você faz e poder avançar mais e evoluir junto com a agência, né? Assim eles dão mais valor também no que está sendo feito e tem ideia do prazo, né? Eu achei que eu ia deixar eles na fogueira, mas né? eu não tenho mais. Depois da obra de arte que eles fizeram aqui, eu não tenho mais nada a dizer. Obrigada, gente. Quero agradecer a vocês pela sua participação, agradecer o pessoal de casa. Então, agora a gente volta lá para a sala, continuando a trilha de marketing digital. Próxima palestra a gente vai falar sobre estratégias de vídeo. Obrigada, galera de casa. Quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui hoje. Valeu. Obrigada.